Olá, gente bonita, mais um podcast do Poder no nosso canal, podcast do Ailton Áviles, e é evidente que com mais um assunto absolutamente relevante. Você já sabe o que fazer, né? Inscrever-se lá, acionar as notificações, dar sugestão de entrevista, de temas, porque a gente vai trabalhar muitos temas importantes para a nossa região. E claro, confira também no meu Instagram, @Ailton_Áviles. Desde já, eu quero agradecer a você que já acompanhou o anterior lá com o André Áviles, que foi um momento muito bom, comentou, gostou, visualizou, se inscreveu, muito obrigado. E hoje o nosso convidado dessa edição desse podcast, é um advogado já de renome, tem profunda experiência com relação à operação do direito, é um operador do direito bastante conhecido aqui em Arapiraca, também com um conhecimento profundo em direito eleitoral, em eleição, mas agora ele pegou um desafio que poucos gostariam de ter, mas ele foi lá e está enfrentando agora esse desafio, vou continuar com a palavra desafio, que é buscar recuperar um patrimônio histórico de Arapiraca, que já foi palco em ambiente de grandes eventos aqui da cidade e que foi, evidentemente, palco também de grandes eventos com a participação da sociedade de Arapiraca e de Alagoas. Eu me refiro ao Clube dos Fumicultores, um idoso de 72 anos de idade que está agonizando e que está precisando do apoio da sociedade como nunca. O nosso entrevistado de hoje, eu quero já lhe apresentar, é o advogado Carlos Lúcio, que foi eleito recentemente presidente do Conselho Deliberativo do Clube dos Fumicultores. Doutor Carlos, muito obrigado por atender o nosso convite para tratar de um assunto de extrema importância para a sociedade alagoana e especificamente de Arapiraca. Seja bem-vindo ao podcast do Poder. Muito obrigado, Ailton. Não poderia deixar de lhe agradecer mais uma vez pelo espaço, em nome do Clube dos Fumicultores. E é sempre uma satisfação estar aqui com você para debater temas relevantes de Arapiraca, do estado de Alagoas, e muito especial ainda falar sobre o Clube dos Fumicultores. Por quê? Realmente é um desafio que nós encaramos com bastante serenidade e equilíbrio, Ailton, nesse momento, onde o clube está com 72 anos e precisando realmente do apoio na sociedade em geral, mas especialmente dos sócios proprietários do Clube dos Fumicultores, já que o clube é uma entidade privada, é uma pessoa jurídica de direito privado, que com certeza, ao longo da sua história, prestou relevantes serviços a toda a sociedade arapiraquense, ao estado de Alagoas, mas em se tratando da sua natureza jurídica, os sócios patrimoniais é o maior desafio, para que a gente traga esses sócios patrimoniais novamente para dentro do Clube dos Fumicultores. Essa missão, para mim, ela humildemente, mas muito me envaidece, em razão até mesmo da minha família. O meu avô, Manuel Lúcio da Silva, meus tios-avós, João Lúcio da Silva e Zé Lúcio de Melo, foram os fundadores do Clube dos Fumicultores de Arapiraca. Clube dos Fumicultores que iniciou ali nas Cacimbas, em um salãozinho com a banda tocando, já naquela época, e depois Arapiraca, evidentemente, não tinha grandes opções de lazer, a coisa foi ganhando uma repercussão muito maior e, através da união desses três irmãos, o clube passou a ser ali na Avenida Rio Branco, no clube que todos nós conhecemos. Então, eu já fazia parte do Conselho Deliberativo anterior como membro, tentava dar minha colaboração. No entanto, começamos a discutir, a enfrentar os problemas, com a inadimplência que em determinados momentos chegava aí a 95% de inadimplência do quadro de sócios proprietários. Enfrentamos essa pandemia, que o clube tinha muitas rendas com locação de salão nobre, locação de ginásio, piscina funcionando, restaurante, enfim, serviços, que essa renda se exauriu em razão da pandemia, evidentemente uma questão de saúde pública, que nós entendemos, mas aí os problemas só foram se agravando. E aí, com as penhoras batendo à nossa porta, sempre intimações e possivelmente o clube, se nada fosse sido feito, já poderia até ter sido leiloado e acontecer fatalmente o que chegou a acontecer com a sede social do ASA, onde, por inanição,
ou talvez uma falta de por omissão, né? Agilidade da gestão, digamos o seguinte, disposição de enfrentar o problema, Certo. poderia fatalmente ir aí para um leilão e acabar até sendo arrematado por um preço vil e se extinguindo por completo a história e a memória do Clube dos Fumicultores. Bom, vocês estão em busca de uma saída para revitalizar o Fumicultores. E existe oposição a isso. Essa oposição é dentro do clube, é fora? Como é que está essa questão? Porque eu não percebo aí uma unanimidade com relação à proposta que daqui a pouco o senhor vai apresentar para os nossos internautas. Ailton, eu não diria nem oposição, porque na realidade nós conduzimos esse edital de concorrência pública da maneira mais democrática possível. O estatuto, que a última alteração estatutária foi do ano de 2010, o atual conselho ele fez questão de não fazer qualquer tipo de modificação. Por quê? Para não dizer que o estatuto ele foi alterado em razão de o interesse da atual gestão em facilitar ou arrumar o trâmite para que a permuta viesse a acontecer. Então, certo. O Estatuto Social, que é a lei interna do Clube dos Fumicultores, é de 2010. E o Estatuto prevê, a última alteração que houve, que cabe ao Conselho Deliberativo autorizar qualquer tipo de alienação ou gravame sobre o patrimônio do clube, desde que não exista a extinção do Clube dos Fumicultores. Pois a extinção, nos termos do Estatuto, é uma medida extrema, que só poderia acontecer se o clube não tivesse viabilidade nenhuma. E aí, em caso de extinção, teria que ser aprovado por Assembleia Geral. O que é que ocorre? O débito do Clube dos Fumicultores hoje, total, entre processos judiciais, penhoras e débitos ainda não ajuizados, ele gira em torno aí de R$1.150.000, podendo chegar próximo a R$1.200.000. Não é mais do que isso. Doutor, dá para pagar isso? O clube teria condições de pagar? É justamente então, isso. É esse o caminho que vocês estão buscando? Tendo em vista que nós providenciamos uma avaliação daquele patrimônio do Clube dos Fumicultores e foi avaliado em R$8.120.000, naturalmente e facilmente se percebe que tem como se pagar. Se você deve R$1.150.000, se você tem um patrimônio de mais de R$8 milhões, é totalmente possível se resolver, sanar os problemas e o clube continuar existindo. Agora, se você me perguntasse, Carlos Lúcio, seria fácil conseguir levantar R$1.200.000, por exemplo, com os sócios do clube para sanar esses débitos? Eu diria que é praticamente uma missão impossível. Porque se a inadimplência dos sócios hoje gira em torno de 90%, então seria algo realmente utópico hoje nós acharmos que conseguiríamos levantar essa necessidade financeira de quitar débitos junto diretamente aos sócios proprietários. O que é que ocorre, Ailton? Quando iniciou o conselho da gestão passada, que eu fazia parte ainda, a primeira ideia do conselho era reformar a atual sede do Clube dos Fumicultores. E começamos a discutir uma política de tentar convencer os sócios a quitar os seus débitos, fazer um grande bingo, enfim, arrumar fundos, recursos financeiros, de forma a viabilizar uma grande reforma naquela sede, climatizando o salão de festa, salão nobre, e tentar viabilizar ali. E foi formada uma comissão com arquitetos, engenheiros ligados ao clube, amigos do clube, já que o clube não tinha condições nem de pagar esse serviço, para fazer esse levantamento de custos. Após esses levantamentos iniciais, chegou-se a um orçamento que, para reformar o Clube dos Fumicultores, seria em torno mínimo, para ele ficar em condições, digamos, adequadas para se tentar viabilizar, R$700 a R$800.000 pelo menos, para poder dar uma reforma geral ali naquele patrimônio. Muito dinheiro para os dias de hoje. Né? E aí o que é que acontece? Mesmo que nós conseguimos levantar esses recursos com campanhas de bingo, indo atrás dos sócios, e as penhoras que existiam? Quer dizer, nós iríamos reformar um patrimônio para fatalmente, depois de reformado, ir a leilão pela justiça. Então, a gente estaria fazendo o caminho inverso. Vocês iam dourar a pílula, né? Deixar bonitinho e esperar um leilão. Esperar um leilão. Então, a gente viu que não tinha, infelizmente, com dor no coração, de qualquer maneira, porque todos nós temos um vínculo com aquele endereço na Avenida Rio Branco. Exatamente. Mas o clube ele não vai sobreviver tão somente de saudosismo e de lembranças. Pelo contrário,
Se a gestão ela não tomasse uma atitude concreta, o que era que ia acontecer? Aquele patrimônio poderia fatalmente ir a leilão, e aí nós não teríamos nenhum espaço adequado para continuar sendo o Clube dos Sumicultores e a gente poder cultivar as memórias e as lembranças do Clube dos Sumicultores nesse novo espaço. E é esse o objetivo da atual diretoria executiva do Conselho Deliberativo, é a continuidade do Clube dos Sumicultores por mais 70, por mais 100 anos, porque é um legado para todo o município de Arapiraca. Ok, daqui a pouco eu vou querer saber qual é a saída que o clube está buscando com o objetivo da revitalização. É importante que a gente aborde esse assunto. E eu vou querer saber também hoje, nesse podcast, qual é a opinião do presidente do Conselho Deliberativo do Fumicultores acerca de um projeto de lei de um vereador por Arapiraca que visa transformar o clube em patrimônio histórico para tombar. É possível? A Constituição permite? Seria bom para o Clube dos Fumicultores? Daqui a pouco eu quero saber se o advogado Carlos Lúcio vai dar a resposta e, evidente, citando aqui o nome do parlamentar vereador por Arapiraca, Márcio do Canaã, do MDB. Daqui a pouco você vai saber se ele responde ou não. A gente continua ainda falando do Clube dos Fumicultores, porque eu quero aqui fazer mais uma vez o registro do apoio da Clínica Fetos, Dr. Johnny Fábio de Melo. Cuidar de vidas é o nosso DNA. Avenida Ceci Cunha, no bairro Brasília. Mercadão das Mildezas, é mais barato todo dia. Tudo em material escolar, para escritório, brinquedos e para o celular. Praça Manuel André, no centro. Segurança para a sua empresa, obra para a sua família. Grupo de apoio operacional. Contato 99958-3355, 3539-9848. Supercred, a loja do dinheiro para aposentados e pensionistas do INSS. Servidor público, a menor taxa de juros do Estado. Contato 999420031, 999420054, com a administração de Gustavo Amaral. AR Empreendimentos, design, treinamento para bombeiro civil, tratamento de beleza, AR Empreendimentos com Alex Romualdo, fone 99605-8170. Muque Forte, é mais força, é mais energia. Comercial de alimentos e bebidas, Arco-Íris, de Arapiraca para toda Lagoas, gestão do Neto da Pitu. O verão está aí, né? Está chegando não, já chegou o verão. Então tem que ter piscina, né? E tem que ser da marca Elos. Piscina é Elos. Bom, eu volto com o advogado Carlos Lúcio. O vereador pelo MDB, por Arapiraca, Márcio Canaã, anunciou, inclusive através da imprensa local, que já lançou, está na comissão, um projeto de lei que visa transformar o Fumicultores em patrimônio histórico e ser tombado. Primeiro eu quero saber, pode ser tombado o Fumicultores? E se houvesse a permissão legal, se o dispositivo legal permitisse, qual seria a consequência para o clube? Barraria toda essa proposta de vocês de revitalizar? Ailton, de forma alguma, não barraria e nem vai barrar, porque, como eu já coloquei, o Clube dos Fumicultores é uma entidade de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, que em 72 anos de vida jamais recebeu R$1 de recurso público, até mesmo porque, pela sua própria natureza, não é possível nem alocar emendas parlamentares, por exemplo, ao Clube dos Fumicultores. Certo. Diferente, só um efeito comparativo para que quem está nos assistindo possa entender, quando o município ele aloca recursos, por exemplo, no ASA, é uma cota de patrocínio. Você está patrocinando, ou direito de imagem, patrocinando um time de futebol que vai divulgar o nome do município. Isso não acontece com o Clube dos Fumicultores. Então, o Clube dos Fumicultores, ele não tem nem viabilidade jurídica para se receber qualquer tipo de emenda parlamentar, muito menos recursos públicos. Pelo contrário, o Clube dos Fumicultores, o município de Arapiraca é credor de mais de R$350 mil, salvo engano, só de IPTU. Então, o Clube dos Fumicultores
ele é cobrado de IPTU e tem lá um passivo de IPTU a ser adimplido, é uma obrigação que os agricultores têm. Com relação ao projeto de lei do vereador Márcio Canaã, evidentemente, ele foi eleito pelo povo, todos os vereadores de Arapiraca têm o nosso respeito enquanto representantes do povo, e o Clube dos Sumicultores, ele quer ser parceiro de todos os poderes constituídos, quer ser parceiro da Câmara de Vereadores, do Executivo, enfim, do Judiciário e das entidades em gerais, porque é assim no Estado Democrático de Direito, é assim que deve acontecer aqui também no município de Arapiraca, em todo canto. No entanto, eu acredito que é um equívoco do vereador Márcio Canaã, com todo respeito e vênia, a essa altura, quando você tem um paciente, podemos dizer o seguinte, na UTI, precisando arrumar a solução para o problema, porque nós fomos intimados, já agora dia 23 de novembro, acerca do requerimento da Fazenda Nacional, pedindo ao magistrado federal para ir a leilão o Clube dos Sumicultores por uma dívida de R$423 mil. Então, o que é que acontece? O que nós precisamos dos nossos governantes é de apoio. É de apoio. E um projeto de lei que vise tombar aquele patrimônio e tornar, por exemplo, aquele imóvel imexível na sua fachada, na sua estrutura, que já foi mexido várias vezes. Desde a sua construção, a sua fundação, já houve várias intervenções de arquitetura moderna, inúmeras, que já descaracterizou aquele imóvel do ponto de vista histórico, digamos assim. E, além do mais, você aprovar um projeto de lei que, ao meu ver, só vai inviabilizar qualquer tipo de solução para os problemas que o Clube dos Sumicultores tem. Porque você vai, com um projeto de lei desse, caso ele pudesse ser aprovado, que ao nosso ver é inconstitucional, eu falo daqui a pouco por quê, mas aprovando um projeto de lei desse e o excelentíssimo senhor prefeito sancionando, digamos, eventualmente, qual era o efeito prático? Simplesmente determinar que o Clube dos Sumicultores não poderia fazer qualquer tipo de mudança no Clube dos Sumicultores de fachada, interno, ou que um eventual investidor que comprasse também não poderia mexer. Fatalmente, iria inviabilizar qualquer tipo de planejamento para se conseguir os recursos para sanar as dívidas, pagar aqueles trabalhadores que estão esperando há anos que o Clube dos Sumicultores pague a indenização, pagar fornecedores do comércio, pagar o próprio município e a União. Então, é um projeto de lei que eu não vejo, com todo respeito, resolutividade para os problemas do Clube dos Sumicultores. Pelo contrário, ele engessa o Clube dos Sumicultores para ele morrer por inanição. Porque se o projeto de lei viesse acompanhado de fartos recursos públicos para se reformar aquele prédio, porque você pode, a lei, ela tem que atingir o bem comum. A lei por lei no papel, é lei morta. Porque o que é que acontece? O madeiramento do clube tem lá cupim, tem lá sinais de deterioração, que a qualquer momento pode acontecer um acidente e desabar. A lei vai impedir de desabar sem haver o recurso? Não vai. É verdade. E do ponto de vista jurídico, ao nosso ver, é claro que vamos aguardar aí que a CCJ, que é o caminho próprio, a instância própria CCJ da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Ela analise a proposta do projeto de lei do parlamentar, certo? Que tem nosso integral respeito. Com relação à própria iniciativa de leis, se foi o caminho adequado. Por exemplo, quando passou a se divulgar isso, procuramos nos inteirar mais sobre o processo de tombamento. As decisões que vimos é que o processo de tombamento ele tem um rito próprio, teria que ser instaurado uma comissão para fazer um estudo prévio sobre se é possível, se não é possível, inclusive garantindo a ampla defesa, um contraditório, ouvindo a parte que seria afetada, que seria o Clube dos Sumicultores. E não foi ouvido, né? Isso, não, em momento nenhum. É a pergunta que eu quero fazer. O vereador procurou, procurou o presidente do conselho, procurou o Kleber Ernesto, presidente do clube, para perguntar, pedir orientação, buscar um apoio para ter essa ideia, essa proposta, como o senhor falou, pode morrer já no nascedouro. Isso. E outra coisa, a presidência da Câmara, a mesa diretora também já é ciente
dessa dificuldade, naturalmente, que são arapiraquenses que conhecem a história do clube. Sim, sim, Como é que está sendo trabalhado isso? Não, todos estão muito sensíveis, o contato que houve foi muito bem recepcionado, evidentemente que é um órgão político e que com bastante serenidade estamos aguardando, porque essa proposta, esse projeto de lei foi apresentado já agora há poucos dias. Infelizmente, eu diria, falo agora pessoalmente, enquanto sócio, não falo nem enquanto presidente do conselho, a minha opinião, talvez no momento inoportuno, já que foi protocolado após o lançamento do edital de concorrência pública. Então, de qualquer maneira, gera um certo burburinho desnecessário, já que o clube não foi procurado anteriormente. Mas respeitamos, entendemos que toda e qualquer vontade legislativa é legítima, porém, a questão se é jurídica ou possível é no segundo momento que vai ser avaliado. Agora, advogado Carlos Lúcio, eu quero saber o seguinte, essa proposta do vereador, como o senhor falou, foi assodada sem buscar nenhum tipo de conversa com vocês lá do Fomictores, pode desestimular algum comprador, comprador não, alguém que queira investir para fazer, porque é importante explicar para a sociedade que o clube não quer o dinheiro, o clube quer uma permuta. Isso. O senhor acha que isso aí pode afetar a cabeça de um qualquer maneira, provável investidor? Nós sabemos que o Brasil como um todo, ele vive um momento instável na economia. Verdade. E evidentemente que medidas que não foram discutidas amplamente e talvez de maneira equivocada, pode desestimular eventual investidor a apresentar proposta. Então, se nós poderíamos ter, que eu ainda tenho esperança, não tenho ainda conhecimento, que foi protocolo, o prazo se encerra hoje, não chegou para mim ainda conhecimento efetivo de que já foi apresentada alguma proposta. Mas se o clube poderia ter, digamos, 2, 3 propostas, pode ser que venha só uma ou duas, ou talvez até nenhuma, porque de qualquer maneira a especulação acaba existindo. Isso aí desmotiva, mas estamos confiantes porque este conselho, esta diretoria, nós tratamos isso com muita seriedade já há cerca de 24 meses, sabemos o caminho que estamos trilhando, tudo feito de maneira bastante equilibrada e com segurança jurídica. Foi feita a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários Kits, onde todos foram ouvidos e tão somente houve, de todos os presentes, só 2 pessoas se manifestaram contrárias à permuta, mas se manifestaram a favor da extinção do clube e a venda do patrimônio e divisão do recurso. O que a maioria absoluta, quase todos foram contra, e até mesmo o estatuto não permite, já que, como a dívida é só de 1.150.000, que o patrimônio é 8, existe total viabilidade do clube continuar. Ok, eu sou um deles, eu sou um dos que sou contra. O senhor sabe muito bem que meus filhos cresceram ali, eu tenho imagens, fotografias do André, do Bruno, a Maria Luísa, que é a mais novinha ainda, conheceu um pouquinho, ela está hoje com 16 anos, então eu sou testemunha da importância histórica do Fomictores, que precisa mesmo nesse momento de muito apoio. Eu quero saber depois qual é a proposta de permuta, pedir o apoio aqui para o Eduardo. Eduardo, me ajuda aqui que eu vou pegar. O pessoal está se perguntando, esses livros aí, é só para enfeite, é só para ocupar espaço? Não. Todo podcast, como eu fiz no anterior, eu apresentei aqui o livro da Hillary Clinton, falei do livro de Joseph Goebbels, a biografia definitiva, e se você gosta de ler, o meu hobby é ler, e é comprar livro. Esse livro aqui, você pode ver que eu gosto muito da política, né? Pró e contra a história de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Ele foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado, é uma história bastante conhecida, mas até hoje é muito querido pelo povo norte-americano, principalmente os negros. Ele foi importante naquele momento da luta de Martin Luther King, na luta pelos direitos civis. Agora, eu vou trazer aqui um contraste. Olha aí, esse livro aqui, não pense que eu gosto não sou nazista não, hein? Sou completamente averso, mas a gente tem que conhecer a história. Isso aqui é o dossiê Hitler, que fala sobre a ascensão de Hitler, o passado dele, inclusive enquanto militar, enquanto artista. E tem aqui um capítulo que ele fala em propaganda, a importância que ele dava, juntamente com o ministro Goebbels, que era o ministro das comunicações do nazismo, para fazer, eu diria, fazer a cabeça
do povo alemão que embarcou naquela onda e depois viu que cometeu um grave erro. Então, esse livro aqui eu quero citar e vou citar só mais um. Esse aqui também, para quem é político e até para quem não é, Maquiavel. Esse livro também comprei, tem coisa de 10 anos, e eu indico, viu? Nicolai Maquiavel, italiano, lá do século de 1500, ele que é autor daquela carta ao príncipe, né? Isso, carta ao príncipe, que dá dicas interessantes, isso dá dicas interessantes para lidar com a política e o relacionamento, seja com adversários, com apoiadores e principalmente com o povo. Então eu indico essas leituras, quero citar algumas das minhas leituras, vira e mexe, eu releio, é claro, buscando sempre absorver o mais importante desses livros. Esse aqui eu comprei recentemente, As Religiões do Mundo, muito bom esse livro, viu, Eduardo, viu, Tarcísio, Dr. Carlos Luz, que é um advogado, e advogado tem que estar lendo o tempo todo, muito bom. E esse aqui eu quero apresentar também, dar como sugestão, Pense como um Imperador. Esse livro, ele faz um relato, um resumo de Ronald Robertson, que é da coleção Trade Marketing, que fala sobre um livro de Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, ele que tinha assim, regras de convivência e de vida, e levava assim, uma vida, e era muito querido, é uma pessoa muito respeitada até hoje na história. Pense como um Imperador, muito bom, eu recomendo para você, tá legal? Bom, dadas as dicas de leitura, vamos fazer uma pausa agora para mostrar um momento recente e importante para Arapiraca e para Alagoas, notadamente para a região, que foi resultado de uma iniciativa parlamentar, de uma ação parlamentar importante do senador Rodrigo Cunha, do PSDB. Eu estou falando do Hospital de Amor. Trouxemos, além do hospital, uma carreta. Essa carreta, é importante, vocês vão poder entrar, ela é completamente adaptada para realizar exames, onde as mulheres sequer sabem que existe esse tipo de tratamento. Tem muitas pessoas que vão acompanhar essa reportagem, mulheres acima de 50 anos, que sequer fez uma mamografia na vida, que é algo que tem que ser quase que corriqueiro, né? Que tem que ter uma sequência. Então nós vamos levar prevenção, vamos levar diagnóstico e tratamento. Então isso é um selo de qualidade do Hospital de Amor Barretos. Eu fico muito feliz em fazer essa entrega para o povo alagoano, conto com recursos meus, da deputada Tereza Léo, nós tivemos uma parceria e foi entregue o equipamento que está aqui à disposição do povo arapiraquense, pode ter certeza, vai ser uma referência em todo o Nordeste. Doutor Carlos Lúcio, o senhor falou aí do projeto de lei do vereador Márcio do Canaã, que pode prejudicar o clube, citou até, fez uma comparação de um doente na UTI que precisa de ajuda, não de um remédio que acabe de vez com a vida dele. O que é que o clube pretende fazer? O senhor já falou aí basicamente no quê, mas qual é a proposta para revitalizar o clube? O clube não quer dinheiro na conta, né? Nem o conselho, nem a presidência não quer dinheiro na conta. Vocês não querem pegar no dinheiro. Até mesmo, qual é a ideia? Até mesmo, não é que simplesmente o clube não quer pegar no dinheiro. Hoje o clube não pode ter recursos em conta corrente, senão são bloqueados pela justiça. Certo. Então, é um trabalho muito sério de pessoas comprometidas, pessoas com a reputação libada, que prezam pelo nome, mas que tinham que arrumar os caminhos jurídicos para que a coisa se efetivasse de verdade. Então, a permuta foi feita através de uma concorrência pública, com um edital amplamente divulgado, publicado em jornal de grande circulação, no meio de imprensa, onde a permuta ela visa justamente que o eventual investidor ele apresenta uma proposta onde ele se compromete a pagar todas as dívidas do Clube dos Sumicultores, para que o clube volte a ter credibilidade no mercado, nos bancos, volte a ter o seu nome limpo, para poder fazer um trabalho de planejamento e viabilidade para o futuro. E, consequentemente, que esse investidor ele oferte uma área que não pode ser inferior a 30 mil metros quadrados, uma área na zona urbana do município de Arapiraca. Essa área existe? Olha, é possível achar? Pelas pesquisas que nós fizemos, ela existe porque ela pode ser em todo o entorno de Arapiraca, num raio linear de até 6 quilômetros partindo da Concatedral. Então, é um raio com acesso pavimentado, para os sócios não pegar buraqueira, porque senão vai quebrar os carros. Que a realidade de hoje é diferente. Então, o que é que acontece? Pelo que nós vimos, você tem todo o entorno de Arapiraca ali, proximidade do Grupo Coringa,
Aí você tem ali, passando Massaranduba, você tem região da Canafístula, ali próximo ao Rodeios, descendo você tem ali Boa Vista. Enfim, você tem Perucaba, você tem todo um entorno de Arapiraca que tem áreas compatíveis para um clube dos sumicultores com fácil acesso, ele funcionar. Evidentemente que os empresários, os investidores, é quem vão ter que correr atrás dessa área e apresentar. E, além disso, executar a construção da nova sede social do clube. Então, o que veio sendo trabalhado foi essas obrigações de fazer, pagar os débitos, a nova área e a construção do novo clube. Sem falar também que existe, e está previsto claramente, transparente no edital, também despesas que o investidor vai ter que suportar, que são emolumentos cartorários de transferência de propriedades, regularização de documentos, porque são escrituras muito antigas que vai precisar de diligências nos cartórios para regularizar, para ficar tudo redondinho. Então, é todo um arcabouço de situações para viabilizar isso, e que a gente sabe que não é fácil, mas é possível. É possível. E, em primeira mão, já aproveitando, eu acabei de receber aqui... Notícia, deixa eu fazer o tchan. Notícia em primeira mão no podcast do Poder. E quem vai trazer é o advogado / repórter Carlos Lúcio. Qual é a notícia em primeira mão? Enquanto você, Ailton, falava sobre esses brilhantes livros aí, eu recebi aqui uma mensagem aqui no aplicativo de mensagem do presidente da Comissão de Concorrência Pública, que a primeira proposta já foi protocolada. Já foi protocolada? Então, tem evidentemente que a gente... O senhor fala direto na Câmara, diga aí na Câmara. A primeira proposta já foi protocolada. Evidentemente que nós só vamos saber se essa proposta preenche os pré-requisitos quando os envelopes forem abertos no decorrer da tarde. Estamos aguardando que outros investidores também apresentem propostas e que vença melhor, para que o clube ele saia maior disso e quem saia ganhando seja o nosso sócio proprietário e o clube tenha vida longa. É até uma informação que emociona, porque ocorre primeiro aqui no nosso podcast. É verdade. A gente percebe a emoção do Dr. Carlos Lúcio. Antes de mudar de assunto, se eu tenho algo mais a acrescentar no clube, se tiver algo mais relevante, você pode olhar para aquela câmera e mande um recado direto para Arapiraca. Colocar para todos os vereadores, para o Executivo Municipal, para o Prefeito, para o Poder Judiciário, que o Clube dos Sumicultores ele é um parceiro de toda a sociedade de Arapiraca, dos poderes constituídos, da sociedade em geral, e que o clube quer é simplesmente o direito de continuar a sua história. Continuar vivo. Continuar vivo. Nós sabemos e até entendemos, Ailton, de certa forma, a preocupação do vereador Márcio Canaã com a cultura. Essa preocupação ela é natural. É muito difícil se fazer cultura nesse país. Não seria diferente em Arapiraca, porque os recursos são muito escassos. Nós temos um orçamento... Não dá voto, né? Eu não diria nem isso, mas o orçamento de toda a Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude de Arapiraca em 2021 foi R$ 2.300.000. Desse orçamento, R$ 1.100.000 é consumido pela folha de pagamento. Para investimentos, sobra pouco mais de R$ 300.000. Você tem, em média, na Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude, para custeio e manutenção de toda a Secretaria, por volta aí de R$ 80.000 no máximo. Por ano? Por mês. 80.000 por mês durante o ano. Certo. Então você vê, mas é para todas as ações que envolvem cultura, lazer e juventude. É porque o Executivo quer? Não é. Eu não acredito nisso, porque eu já tive a oportunidade de passar em uma pasta no Executivo. Nós sabemos que tudo aquilo que envolve recursos próprios, fonte 10, é uma luta. Então, entendemos, mas nós não podemos, enquanto Clube dos Sumicultores, aceitarmos passivamente que um problema da cultura no geral sobre para o Clube dos Sumicultores quando ele quer simplesmente o direito de continuar a sua história. E ele, com certeza, ainda vai dar muitas alegrias para todos os arapiraquenses e para os seus sócios, porque tem um grupo de homens e mulheres de bem imbuídos nessa continuidade. Bom, o senhor falou que a Prefeitura tem aí um crédito de pouco mais, quase R$ 400.000. Já se falou nas gestões anteriores e na atual a possibilidade de simplesmente perdoar essa dívida? Existe
a permissão legal para isso? E se existe vontade política? Na realidade, não se cogitou essa situação, nem foi aberto qualquer canal nesse sentido, porque teria que haver uma compensação. O Clube dos Suinocultores teria que ter uma estrutura para prestar algum serviço social como contraprestação para eventual perdão dessa dívida, anistia, ser autorizada por lei, mas teria que ser, eu não vejo, sinceramente, a priori, evidentemente que eu não fiz estudos profundos nesse sentido, juridicamente não é fácil, pela natureza jurídica do clube. O clube ele não tem certificação da Secretaria da Assistência Social, ele não tem SEBAS, enfim, o clube ele não é uma entidade sem fins lucrativos para prestar um serviço à comunidade gratuitamente. Então, o clube ele é uma entidade privada em benefício dos seus sócios. E, em razão disso, nós não vemos claramente uma possibilidade jurídica de pedir esse perdão. Nós temos que ser sabedores dos nossos direitos e cumpridores das nossas obrigações. E é isso que o Clube dos Suinocultores quer. O Clube dos Suinocultores ele quer pagar a todos os seus credores e quer fazer um trabalho sério de planejamento, viabilidade, para que o clube tenha vida longa. Muito bem, nós estamos no podcast do Poder com o advogado Carlos Lúcio, na condição de presidente do Conselho Deliberativo do Clube dos Suinocultores, que está aí nessa luta, buscando a sua recuperação e manter-se, evidentemente, na história. Eu volto já com ele, se o senhor quer mandar um abraço para alguém, aqui é absolutamente democrático. Ailton, eu gostaria de mandar os nossos cumprimentos, o nosso abraço e o nosso agradecimento. Nosso agradecimento a todos os sócios proprietários do Clube dos Suinocultores, que eu posso dizer que quase na sua totalidade confiam no trabalho deste Conselho Deliberativo, dessa diretoria executiva, e que estão unidos no único propósito de fazer o Clube dos Suinocultores acontecer e ressurgir como uma fênix. Abraçar o Kleber Ernesto, seu presidente, né? Abraçar o nosso Kleber, presidente. O nosso presidente, um guerreiro que também aí tem uma disposição ímpar, é presidente do Rotary, é presidente do Clube dos Suinocultores, sempre está envolvido em causas sociais e é comprometido com o clube, mas é isso. O nosso agradecimento especial é a todos os sócios do clube por acreditarem que o clube ainda pode continuar e fazer um chamamento, que eles procurem o clube para a gente conseguir resolver as situações e ajudar o clube a voltar a ser uma referência em todo o estado de Alagoas. Bom, eu volto já com o advogado Carlos Lúcio, a gente vai dar uma virada de tema, porque ele é advogado, naturalmente, e está se especializando em direito eleitoral. Vou pedir para ele aqui abordar alguns pontos importantes, mudanças importantes verificadas no novo Código Eleitoral e que está criando dificuldades para muitos políticos, principalmente os que estão no mandato. Tem político aí que está baratinado ainda, não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, e ele vai dar algumas orientações aqui importantes. Clínica Fetos nos apoia, eu agradeço também ao Mercadão das Miudezas, a segurança para sua empresa com o grupo de apoio operacional, Supercred e a Loja do Dinheiro, Elos Piscina, né? Elos Piscina, gente, o verãozão está aí, com piscina é muito melhor. A R Empreendimentos, Café Tigre, isso mesmo, Café Tigre, com a marca do Jackson Tigre, Muque Forte, mais força, mais energia, comercial de alimentos e bebidas, Arco-Íris, de Arapiraca para Alagoas, gestão Neto da Pitu. Pessoal, esse é o podcast do Poder, em vídeo agora, sua segunda edição, e a gente, claro, vai trazer muitos conteúdos. A gente vai trazer, inclusive, um bate-papo com um empresário da Elos Piscinas, que vai trazer novidades interessantes, principalmente agora no verão. O verão tem aquela música que diz, está chegando o verão, mas não é bem assim. O verão já chegou, aí tem que mudar a letra. Doutor Carlos, mudança do Código Eleitoral. E a gente percebe que os políticos, principalmente os que têm mandato, vão ter que saber lidar com isso. Vão ter que fazer malabarismo com vários malabares. Quais são as principais mudanças e as mais complicadas para a classe política que o senhor aponta no novo Código Eleitoral? Ailton, o Código Eleitoral, na realidade, ele não foi ainda aprovado. Ele passou pela Câmara dos Deputados, ele está no Senado, mas o que era que o Código Eleitoral, a proposta que está lá? A legislação eleitoral é muito esparsa. São várias leis
espaços, o que dificultava realmente até os operadores do direito, os juízes eleitorais, eles são juízes, em regra, da Justiça Estadual, que trabalham, vara de família, vara criminal, fazenda, enfim, e em ano de eleição, pelo critério lá interno dos tribunais, evidentemente, eles são remanejados para cobrir as varas eleitorais, com por pouca exemplo. familiaridade. Isso. Né? E tinham até, totalmente entendível, alguma dificuldade às vezes, porque a legislação ser muito esparsa. E o legislador, ele realmente, numa ideia feliz, nós concordamos com isso, procurou o quê? Elaborar um código eleitoral composto de mais de 900 artigos para consolidar toda a legislação eleitoral em um único instrumento. No entanto, é fácil de se perceber que não é uma coisa tão simples você compilar mais de 900 artigos em um único código em um curto espaço de tempo. Infelizmente, mas não é uma realidade só do Brasil, mas talvez no Brasil é um pouco mais acentuada. A cada 2 anos nós vemos que a legislação eleitoral ela é muito mutável. Ela sempre está havendo mudanças para se adequar ao pleito eleitoral, porque a legislação eleitoral ela tem uma peculiaridade, né? Os nossos congressistas, eles legislam, evidentemente, quase que em causa própria. Quase ou absoluta, ou de forma absoluta. Então, o que é que acontece? A Câmara dos Deputados chegou a aprovar o Código Eleitoral, mas o Senado deu uma freada. Então, o Código Eleitoral, a proposta não está em vigor, mas foram feitas substanciais mudanças na legislação já para a eleição de 2022. Já vai valer agora. Já vai valer agora, certo? Tentou-se passar o famoso distritão. O distritão não passou. Evidentemente, o distritão, eu acreditaria que era um dos mais danosos sistemas eleitorais, porque ele descaracteriza a proporcionalidade e prejudica o direito das minorias. Isso. Então, o que é que acontece? Poder econômico é deitar e rolar. É isso. O distritão, praticamente, ia existir uma eleição majoritária para preencher as vagas do Legislativo. E aí os direitos das minorias iam ficar muito afetados. Não passou. Tentou-se também ver se passava o retorno das coligações, o que, ao nosso ver, seria um retrocesso tremendo, já que no Brasil, infelizmente, existia uma cultura recente de mercadilização realmente dos partidos políticos. Você botava no candidato e elegia outro. Isso, e ao longo... A nossa democracia é muito recente, né, Hilton? Na realidade, ela está sempre em transformação. A nossa democracia ela tem muito que amadurecer ainda, nós entendemos isso. No entanto, graças a Deus, a volta das coligações não passou, que eu acho que seria péssimo. No entanto, surge um problema para os partidos políticos, que eles vão ter que se formatar da mesma forma que foi na eleição municipal de 2020, eles vão ter que formar os grupos internamente nos partidos para conseguir atingir aquele coeficiente eleitoral e garantir aí o número de vagas, seja de forma direta, que é o chamado coeficiente partidário, ou na distribuição das sobras. Qual é a mudança que houve da eleição de 2020 para a eleição do ano que vem? Na questão da distribuição das sobras, o que foi que o Congresso aprovou? Vai participar da distribuição das sobras os partidos que tiverem atingido 80% do coeficiente eleitoral. Então, essa cláusula para ir para as sobras não existiam na eleição passada. E, além disso, foi criado a cláusula de desempenho individual, que era de 10%, passou a ser de 20%. Então... Essa é a cláusula de barreira? Nós temos a cláusula de desempenho individual, que é uma cláusula de barreira individual do candidato. Bom. Que antes, por exemplo, no coeficiente partidário, que é as chamadas vagas diretas, o candidato ele tem que atingir só 10%. Certo? Digamos o seguinte, nós temos um exemplo clássico que aconteceu na eleição de 2018, foi no PSL de São Paulo. O PSL de São Paulo, o coeficiente partidário dele, dava para se fazer 14 parlamentares, só que só fez 10. Por quê? Porque vários parlamentares
que tinham lá no PSL não atingiram 10% do coeficiente eleitoral de São Paulo. Agora o regramento para a distribuição de sobras, que talvez tenha sido uma medida que os deputados federais e os senadores aprovaram, no sentido de tentar desestimular que os partidos pequenos se formassem, que é o quê? Ele aumentou, majorou para 20% essa cláusula de desempenho, para poder ele assumir uma eventual sobra. Então, o que é que acontece? Se poderia acontecer um cenário de um deputado estadual ser eleito em Alagoas com 6 mil, 7 mil votos, nesse cenário atual, nas sobras, ele só consegue se eleger com 12, 13 mil votos. Dobrou, né? Dobrou. Dobrou. Da mesma forma, o deputado federal. O deputado federal, ele poderia se eleger, dependendo de uma conjuntura partidária, digamos, com 16 mil votos, 17 mil votos. Agora, com essa cláusula de desempenho de 20%, ele só consegue entrar, ter chance, se ele ultrapassar, digamos, 33 mil votos. Então, eles dificultaram um pouco a vida de candidatos que não têm uma grande estrutura para tentar diminuir os efeitos do fim das coligações. Então, esse aí foi uma medida que foi aprovada agora, recentemente, que realmente já entra em vigor na eleição. Já está valendo. Já está valendo. Foi criado também o Instituto das Federações. Qual é a diferença da federação, que pode haver ainda algum questionamento no STF, mas, ao meu ver, a chance de prosperar é pouca, porque a federação ela se diferencia das coligações, porque a federação ela une os partidos federados durante todo o mandato, durante 4 anos. É um casamento forçado. É um casamento por tempo determinado, mas não é aquele casamento eleitoreiro só para a eleição. Eles vão ter que seguir unidos durante todo o mandato que foram eleitos. No entanto, se algum partido resolver sair, ele sofre algumas penalidades, mas na legislação não ficou clara que aqueles eleitos pela federação vão perder o mandato. Não perdem o mandato. É apenas penalidades, digamos, administrativas. Deixa de receber fundo partidário, tempo de TV, direito de antena, mas não afeta aqueles que tenham conseguido lograr êxito na conquista do mandato. Então essas foram me parece, doutor, que a decisão, a escolha do partido é o principal ponto. É fundamental. Somente para quem está com mandato, porque eu entendi o seguinte: o cidadão é deputado estadual hoje, aí ele não tem mais uma coligação, nem para comprar, nem para montar nada. Então ele tem que, de repente, criar um time. Por exemplo, para deputado estadual, seriam quantas pessoas? Olha, para deputado estadual... Já que são 27 vagas lá. São 27 vagas. São 28 candidatos. 28. 27 mais 1. E para deputado federal? 10. São 10 pessoas. 10 candidaturas. 10 candidaturas. Então tem que ter pano para manga, tem que ter voto. Tem que ter voto. O que eu lhe diria, se fosse para mim arriscar um número, eu lhe diria que para quem tem mandato, e para quem não tem também, talvez cerca de 50% da eleição está na escolha do local, do grupo que você vai disputar. Porque você pode acontecer de você ter mais de 30 mil votos, por exemplo, para deputado estadual, e você ficar de fora. Dependendo da conjuntura, porque na realidade aconteceu isso aconteceu muito na eleição do vereador. Muitos partidos se agruparam e não aceitavam vereadores de mandato naquele grupo. Se esse hoje esse fenômeno... É isso. Hoje é importante ter alguém com mandato? Olha... Ou não? Ou não. Se você... Depende muito do grupo. De qualquer maneira, eu acredito que a escolha serena e equilibrada do local que você vai disputar é um grande campeão para lograr isso, Ailton. Muito bem, nós conversamos com o advogado Carlos Lúcio, presidente do Conselho Deliberativo do Clube dos Sumicultores, especialista em direito eleitoral, advogado renomado, já foi chefe de gabinete de deputado estadual, conhece muito, além da lei, conhece muito também da política partidária. A gente vai encerrar por aqui. Eu quero lhe agradecer, foi muito bom tê-lo no nosso podcast para falar principalmente da história linda, forte do Fumicultores, e aqui dentro do nosso podcast a notícia em primeira mão de uma empresa ou um empresário interessado em arrematar o clube, fazer essa permuta para que ele ganhe vida, ele retorne à sua vida
se recupere. Muito obrigado, foi bom demais tê-lo aqui no podcast do Poder. Muito obrigado, Ailton. Poderia dizer sim que o podcast é pé quente, trouxe já muita sorte para a gente, evidentemente vamos aguardar aí a abertura, a finalização do prazo, a abertura dos envelopes para, se Deus quiser, constatar que preenche todos os pré-requisitos e que o clube tenha essa continuidade e só agradecer imensamente e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer, lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast Poder, lá no podcast do Ailton Áviles. Inscreva-se, acione as notificações, dê a sua sugestão de pauta, elogie, critique, sugira entrevistas. Podcast do Poder, como eu sempre falo, não é para quem pode, é para quem quer. É só querer ter vontade. Eu agradeço mais uma vez ao Tarciso, ele que está aí à frente de todo esse conteúdo, das imagens sempre muito bem boladas, e o Eduardo Araújo, da empresa Creative. Você quer dar uma mudança, um up aí no seu Instagram, nas suas redes sociais, eu indico Creative. O Dr. Carlos se interessou bastante, não é isso? Se interessou bastante. Com certeza. Foi muito legal. A gente vem com o próximo aí, vamos trazer um empresário de um ramo importantíssimo aqui de Arapiraca, do ramo de piscina, da construção civil, falar sobre a conjuntura e a importância, claro, de ter uma área de lazer na sua casa com a marca Elos. Beijo grande, valeu!